Começando mais um Pod Mais Brasil aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Lilian Gracioli, estou aqui para falar a respeito de saúde, de longevidade, de viver mais com mais qualidade de vida. Sempre trazemos autoridades aqui, especialistas em cada assunto, em cada área, para te dar informação, para te dar dicas, porque o que a gente quer aqui no Pod Mais Brasil é te ajudar, para que você viva mais e melhor, é isso. E você é professor, professora ou conhece alguém que seja? Esse programa tá para você. Pois é, a gente já começa aqui entrevistando o Christopher Vieira, da H/barra Advocacia, que vai falar a respeito de aposentadoria, mas não é simplesmente a aposentadoria. Não, é muito do seu interesse, meu querido professor e professora. Então já deixe seu like, já compartilhe aqui com outros professores que vão precisar, que vão gostar de ver também essa entrevista. E se ainda não se inscreveu no Pod Mais Brasil, aproveita que a hora é agora. Christopher, obrigada mais uma vez você aqui no Pod Mais Brasil. E eu quero já começar falando a respeito desse tema 1462. Isso é uma novidade, tá relacionado aos professores. Eu quero que você me conte o que está acontecendo, que a gente está ouvindo tanto falar a respeito disso. Bom, Lilian, prazer sempre estar aqui com você. É sempre bom vir ao programa e trazer dicas para a população. E esse tema, o 1462 do STF, traz à tona uma injustiça que vinha acontecendo com os professores. Nós sabemos que os professores, desde a regra antes da reforma, inclusive, os professores eles têm uma diferenciação também na aposentadoria. Assim como a gente muitas vezes fala da aposentadoria especial, o professor Sim. também tem uma regrinha especial. O professor ele pode se aposentar 5 anos antes do que a regra comum. Olha! Então, antes a gente precisava ali para a população, 30 anos para a mulher se aposentar e 35 para o homem. Para os professores, que eles trabalham exclusivamente com magistério, então ali o professor de sala de aula, um coordenador, eles têm essa redução de 5 anos no tempo para aposentar. Uhum. E essa regra ela é válida e sempre foi aplicada corretamente para os professores, mas nós tínhamos uma injustiça para aquele professor que infelizmente veio a se adoecer, adquiriu uma doença e precisou se afastar do trabalho e foi aposentado por invalidez. Certo. Como que acontece nesses casos da aposentadoria por invalidez de um professor? E isso eu vou focar muito, é importante a gente frisar aqui para quem estiver nos ouvindo, que nós vamos focar hoje no professor vinculado ao regime próprio. Porque no INSS nós temos regras específicas que valem de maneira diferente. Então, para o INSS, para fins de aposentadoria por incapacidade, eventualmente um afastamento, são regras diferentes. Tá. Esse tema que a gente vai abordar aqui hoje é focado para o professor, que ele é vinculado ao regime próprio. Tá? Que significa? Que significa basicamente aquele que é contratado, um professor concursado do estado, do município, tanto da rede pública quanto da rede da municipal, né? Estadual, municipal. Privada não. Privada não, porque vai vincular o INSS, que aí é a carteira assinada. Então é sempre aquele professor concursado, que passou num concurso e está vinculado a uma prefeitura, a um estado. Esses professores, quando eles aposentam por invalidez, nós temos o que a gente chama da aposentadoria proporcional. O que basicamente é isso? Às vezes a pessoa trabalhou por 15 anos apenas e veio a se adoecer. Quando ela aposenta, ela precisa aposentar proporcional ao tempo que faltava para ela completar o tempo de aposentadoria. Tá. Resumindo, ela precisava de 30 anos a mulher para aposentar no serviço público, se adoeceu antes, com 15 anos, então o cálculo da aposentadoria dela vai ser uma conta matemática proporcional, de 15 para 30 anos. E aí, esse valor que chega dessa proporção, no caso de 15 para 30, 50%. Ela vai aposentar com 50% do valor do benefício. Então, é um cálculo que é feito para chegar ali em como eles vão calcular o valor da aposentadoria do servidor. Para o professor, se aplicou essa mesma regra da proporção, de 15 para 30, que é o objetivo que a mulher tinha, aposentar com 30 anos. E para o homem a mesma coisa, 35 anos. Só que se esqueceram ao longo do tempo que o professor possui essa diferenciação de 5 anos a menos. Então, na hora que a gente faz um cálculo como esse, de 15 para 30, ele vai aposentar com 50% do valor. Quando a gente faz o cálculo considerando a redução de 5 anos, não é mais 50, porque é 15 para 25. De 15 para 25, ela tem ali, em regra, 60% desse valor. Olha só como então, é um aumento de 10% significativo no valor final da aposentadoria. E muitas das vezes a pessoa não está programada. Aposentadoria por incapacidade, a gente sempre fala, não é um benefício programado. Você não está esperando se aposentar por invalidez. Claro, Vou me adoecer e vou me aposentar por invalidez. A invalidez é algo que vem de surpresa. E muitas vezes pega aquele servidor, pega aquele professor
de uma maneira desorganizada financeiramente às vezes, e cada centavo vale. Conta muito. E aí esse tema do STF veio justamente para, vamos dizer assim, salvar e pacificar que essa questão dessa injustiça que vinha acontecendo precisa ser revista. O professor tem sim o direito a uma proporção com base na regra do professor, e não com base na regra do regime geral, na regra geral dos servidores, que é com 30 anos. Porque isso financeiramente reflete demais, né? E já tá valendo isso? Sim, é um tema que foi julgado agora recentíssimo. A gente teve agora o julgamento definitivo e além de um julgamento de forma definitiva, se transformou em um tema, que é o que a gente fala em um tema de repercussão geral. Por isso que a gente fala tema 1462, por isso tem essas numerações. Porque no tribunal, quando um assunto ele é várias vezes discutido e tem decisões conflitantes, então por alguns juízes entendiam que sim, tinha que ter a redução, outros entendiam que não, vale a regra geral. Então quando a gente tem essa discussão e essa controvérsia dentro do tribunal, dentro do processo judicial, a gente precisa que alguém decida essa briga. E aí, geralmente, a depender da matéria, ou é o STJ ou é o STF que define essa matéria. Nesse caso, como a gente fala de uma regra constitucional, o STF quem define essa matéria e o que ele fala vira lei para todo mundo, para os outros tribunais ali. Então, todo o tribunal, em todas as instâncias, tem que aplicar esse entendimento. E aí o STF gera um tema de repercussão geral, e aí já é 1462, 1462. Essa numeração vem porque a gente já tem temas ao longo dos anos, desde a Constituição de 88, a gente vem tendo temas atrás de tema. E já estamos aí no tema 1462. Gente, Então, é um ponto, uma curiosidade a mais para a gente falar, mas é importante entender sobre isso, porque que existem temas de repercussão geral e porque que isso vai valer para o meu caso, tem que se aplicar, não tem, tanto para o bem quanto para o mal. É porque o STF vem e traz uma pá de cal em cima da discussão e fala, a partir de agora, funciona assim. Então, esse julgamento é recente. Foi agora, no mês 6 de 2026. Então, houve a decisão. Ainda falta o que a gente sempre chama de ter o trânsito em julgado. Que é o quê? É o prazo dessa decisão de não ter nenhum recurso, consolidar da forma como ela está, para aí sim ela passar a valer de forma efetiva. Eu até ia te perguntar, e quem acabou de se aposentar por invalidez, um professor, por exemplo, vai em maio ou antes, tem como fazer uma revisão? E aí, né? Para que ele aproveite esse benefício, né? Porque, poxa, como é que fica essa situação? Esse tema e essa discussão, Lilian, ela vai precisar ser analisada caso a caso. Então, ela não se aplica de maneira indistinta para todo professor que se aposentou por invalidez, e nem a qualquer tempo. Então, o que nós vamos precisar observar que é importante se atentar? Esse é um tema que decidiu uma regra específica do servidor público, com base nas regras, inclusive, anteriores à reforma da Previdência. Então, nós tivemos em 2019 a reforma da Previdência, que mudou as regras do jogo para o cenário geral do INSS, e cada estado e município foram, ao longo desses períodos de anos, fazendo as suas respectivas reformas também. Então, nós tivemos em cada cidade um ano diferente de reforma. Certo. E o que isso impacta de forma objetiva? Quem aposentou com base nas novas regras, então se no seu regime próprio, se aí na sua cidade, no seu estado ou no seu município a regra ainda não teve mudança, você provavelmente vai estar se aposentando dentro dessas regras constitucionais da proporcionalidade. Quem já teve mudança e aposentou agora, possivelmente se aposentou com a regra nova da reforma da Previdência, que é o cálculo da média, 60%, e aí a cada ano a mais vai passando ali os 2%. Quem se aposentou nessa modalidade, não se aplica esse tema, porque é uma regra nova. O tema está julgando quem se aposentou de fato por incapacidade, por invalidez, mas dentro dessa regra da proporção dos 15 para 30 anos para a mulher, dos 15 para 35 anos para o homem. 15 a gente está usando de exemplo, mas a depender do ano. A pessoa tinha 25 anos e aposentou com uma proporção de 25 para 30. Entendeu? Então, para essa pessoa, por exemplo, é o que vai mudar do que ela teve de redução para 100% do valor que ela precisava. Olha, entendeu? Isso é mesmo. Então, isso tem esse impacto. E aqui a pergunta que não quer calar, né? A pessoa tá falando, como que eu descubro o meu caso, hein? O que ela pode fazer? O que é importantíssimo? O primeiro passo, nós vamos precisar que você busque a cópia, né, do ato seu de aposentadoria. Então, a publicação do ato de aposentadoria para o servidor, diferente do INSS, que simplesmente sai uma carta de concessão e ele recebe.
Tem todo um processo que o servidor precisa passar administrativamente. Então, é publicado uma norma, uma portaria dizendo, olha, um ato de aposentadoria. A Lilian, professora de matemática, lotada no cargo tal, aposentou-se dessa forma. Então, esse ato de publicação é importante para a gente ter essa informação. E, além disso, a cópia do seu processo de aposentadoria junto ao Instituto de Previdência. Que lá que nós vamos entender o que o Instituto fez no seu benefício. Se ele calculou a proporcionalidade corretamente, se ele desconsiderou a redução dos 5 anos. Então, os principais documentos que você precisa obter são esses dois. Cópia do processo administrativo e o ato de aposentadoria. Com isso, busque o advogado de sua confiança, um advogado previdenciário, de preferência um que tenha especialidades com servidores públicos, para que ele possa analisar detalhadamente o seu processo e ele conseguir ali identificar se o seu caso se amolda ou não a esse tema e se você tem ou não chances de discutir esse tema no tribunal. Porque, para além dessa documentação, a gente precisa ter cuidado com o tempo de aposentadoria, o tempo que isso passou, porque aí envolve também até quando a gente pode receber de retroativos, das diferenças, até quando pode entrar. E com a experiência de vocês, que vocês veem bastante lá na Gabarra Advocacia, quais os principais erros que as pessoas acabam cometendo quando elas vão buscar seus direitos ou alguma revisão? Por exemplo, nesse caso, já tem que ser judicialmente ou tem alguma outra maneira administrativa para ir atrás dessa situação da aposentadoria? O principal erro, Lilian, geralmente é a pessoa ir sozinha e achar que a autarquia vai conceder para ela tudo corretamente. Nesse caso em específico, como é uma decisão, um tema de repercussão geral do tribunal, um tema judicial que a gente chama, ele não causa um efeito automático na administração pública. Então, ele não vai automaticamente vincular uma decisão do STF a uma forma de lidar num processo administrativo de um ente de aposentadoria. Então, aqui em Ribeirão, por exemplo, a gente tem o IPM, por exemplo. Essa decisão do STF não vai obrigar o IPM em Ribeirão Preto a fazer igual o STF está mandando. Em São Paulo, o IPREM não vai fazer da mesma forma. No estado de São Paulo, a SPPrev também não vai. Olha só. Então, o que é importante? Pode haver uma provocação administrativa, claro, para que provoque-os a ter uma decisão com base no tema do STF, mas dificilmente eles vão seguir isso, porque eles estão muito amarrados, que a gente chama na administração pública, à legalidade. Então, como não tem lei que os mande fazer aquilo, eles não podem fazer o que a lei não manda. Então, como é um tema judicial e não uma lei, a administração não está vinculada a isso. Então, fatalmente, você vai precisar entrar com uma ação judicial. E por que é importante um tema de repercussão geral, como a gente disse no começo? Porque aí, quando eu entrar com essa discussão no tribunal, não vai ter aquela preocupação de, será que esse juiz concorda ou discorda com essa tese? Não, já está decidido. Não, o STF já decidiu. Então, esse tema, ele vincula os juízes, os desembargadores, ele vincula as instâncias judiciais. Então, qualquer ação sobre essa matéria vai aplicar o entendimento que o STF consolidou. Tá. Entendeu? Então, vai precisar de um judicial, mas vai precisar seguir esse processo para ter essa segurança. E esse entendimento é definitivo? Porque aqui no Brasil é difícil, né? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Né, Cris? Tudo no país. Até hoje, tô pensando, quando eu aposentar... Aliás, será que eu vou aposentar? Será que vai ser amanhã ou daqui 100 anos? Eu vou estar viva, sabe assim? Tudo muda. Por isso que a gente sempre bate muito forte na tecla do planejamento previdenciário. Porque ele vai servir para a gente se organizar e, de alguma forma, assim como até o Gabarra, né, fala muito, a gente tem o livro que ele traz e fala muito disso, do Meu INSS Uma Ova. Tá aqui, ó. Esse livro, ele traz pra gente uma realidade que é muito cruel, mas ela precisa ser dita. Que é o quê? O Estado, o INSS, não vai cuidar de você na sua velhice. Então, não adianta você contar com ele. Por isso que é meu INSS uma ova, porque ele não vai cuidar de mim. Então, eu não tenho que me preocupar com ele. Eu tenho que usar ele a meu favor para que ele me ajude. Então, o planejamento vem para a gente se organizar, buscar fontes financeiras diferentes, para que nessa nossa preocupação de, olha, eu vou ou não vou me aposentar? Não, eu vou me aposentar. Mas eu não vou depender do INSS, eu não vou depender do sistema. É o tal do você que lute, né? Então, e assim, que lute, mas lute com estratégia, com planejamento, para que chegue lá de uma maneira mais organizada. E para esses casos, o que é importante? A gente precisa entender que a regra do STF, ela é, a gente costuma dizer muito o que acontece. Você pergunta, isso é definitivo? Não é. Como que acontece? Os temas do tribunal, eles são válidos e vão manter por um bom tempo.
ele só vai deixar de existir essa regra se amanhã ou depois alguma legislação vier e alterar esse entendimento, ou por alguma novidade jurídica o tribunal entender de maneira diversa que precise revisar este tema. Mas, em regra, a maioria das decisões, e principalmente de temas de repercussão geral, são caráter definitivo. Só se modificam com uma alteração da lei. Tá? Então, basicamente, seria definitivo. Esse tema em especial, como a gente disse, ele é muito recente, o julgamento. Eu, com todo cuidado, não posso dizer para você que, olha, isso é definitivo do jeitinho que está lá. Certo. Como a gente disse, quem pode entrar, quem já pode fazer... Todos os temas de repercussão do STF, do STJ, esses temas de repercussão, eles geram bastante efeitos jurídicos em cadeia. Então, essa decisão, ela tem reflexos em outras esferas e patrimônios jurídicos daquela pessoa. Perfeitamente. Então, quando a gente fala assim, olha, essa regra... ela tem que ser aplicada, o redutor dos 5 anos. Só que nós estamos hoje em 2026. A reforma da Previdência aconteceu em 2019. Então, da própria reforma do INSS para cá, nós já passamos mais de 5 anos. Cada estado, cada município tem, ao longo do tempo, promovido a sua própria reforma. Sim. Só que a maioria, vamos pôr aí uns 80%, chutando alto, 80% dos estados, dos municípios, já fizeram as suas alterações logo em seguida à reforma da Previdência de 2019. O que isso significa? Significa que já a maioria das pessoas que aposentaram nessa regra da proporcionalidade aposentou há mais de 5 anos. E aí nós temos, diferente do INSS por servidor, o que a gente fala da decadência. Que é mesmo a pessoa tendo um direito, ela não consegue mais brigar por aquele direito no processo, porque já perdeu o prazo, já passou o prazo que ela poderia discutir aquilo. E essa decisão recente do STF, ela, num primeiro momento, acaba se aplicando para quem já está com os processos em discussão. Para aqueles que não sabiam que existia essa possibilidade, para aqueles que estão tomando esse conhecimento agora, o que nós vamos precisar aguardar? É a modulação dos efeitos dessa decisão do STF, que a gente chama, que é onde ele vai definir, e isso vale para vários outros temas. Se esse tema se aplica daqui para frente, ou se ele se aplica daqui para trás, e como daqui para trás ele se aplica. É só para os processos que já estavam em andamento? Quem tomou conhecimento agora pode revisar, porque isso aí impacta no dia a dia do... E é o que você falou também, do caso a caso, né? Por isso que é caso a caso. Caso a caso, um negócio bem personalizado. Sim, né? Então a gente pode usar de exemplo, a Prefeitura de Ribeirão Preto fez a sua alteração da reforma em 2020. Já Sertãozinho, cidade vizinha, está fazendo a sua alteração da reforma agora em 2026. Olha só! Então, em Sertãozinho, um professor da rede pública de Sertãozinho pode ter essa opção agora de avaler-se dessa regra. Entendi. Porque aposentou o ano passado. Recente. Agora, o servidor professor de Ribeirão Preto precisa ser analisado com um pouquinho mais de calma, de mais cautela, porque ele provavelmente não vai conseguir ter proveito econômico, porque já se passaram 6 anos da reforma de Ribeirão Preto. Mas, de repente, há algo que possa ser feito, né? Exato. Às vezes, o próprio STF, ele dê essa possibilidade, o que pode, eventualmente, barrar ou não, e aí é tudo uma questão que a gente acaba falando, pode ter política, não pode, mas vai ser sempre quando envolver valores, sempre é um risco. E a gente tem visto isso, principalmente na área do direito previdenciário, tudo que envolve financeiro, o STF dá uma barrada, dá uma parada na revisão. A gente teve recente revisão da vida toda, que foi por água abaixo. Então, quando envolve questões financeiras, o STF tem uma posição um pouco mais pé no chão para evitar prejuízos aos cofres públicos. Tá. Mas não dá para a gente garantir. O efeito prático desse tema, a gente ainda precisa aguardar essa eventual modulação. Por enquanto, ela é uma decisão positiva que já traz para os professores um alívio, uma esperança de ter o seu benefício ali melhorado, revisado e aumentar um pouco, mas ainda a gente precisa só de um pouquinho mais de cautela, de um minutinho mais de espera para aguardar essa definição final. Eu ia te falar isso, deixar uma dica final, se há algo que já possa fazer imediatamente ou começar a se preocupar, né, com documentação, enfim, ou não, aguarda mais um pouquinho. Antes da gente encerrar, deixa essa dica. Perfeito. A documentação, quanto antes já ir atrás, é importante, porque a gente sabe que as autarquias, elas são morosas, então tudo que a gente solicita leva tempo. E às vezes até solicitar e eles entregarem essa documentação, a decisão, as modulações de efeitos já aconteceram. Mas é importante correr atrás para saber se você pode ou não pode. Como eu disse, cada estado, cada município fez a sua alteração legislativa em momentos distintos.
E mesmo em momentos distintos, a própria aposentadoria por invalidez, ela pode ser reconhecida com uma data de início diferente. Então, ele pode ter aposentado em 2022, mas com uma doença reconhecida desde 2018. Então, tudo Muitas depende de caso a situações. caso. Então, por isso que a gente fala, não imagine que o seu caso está por água abaixo no só caso porque é você perdido. aposentou mais tempo, menos tempo, a minha foi diferente. O que você precisa saber é, aposentei com proporcionalidade. Eu usei dessa regra da proporção, a minha autarquia ao qual eu estou vinculado, eu tinha 20 anos e eles fizeram uma proporção de 20 para 30, no caso da mulher, de 20 para 35 para o homem. Foi essa proporcionalidade que aplicou no seu benefício? Se sim, aí você, professor da rede pública, você pode sim ter o direito a essa revisão. E isso vai gerar para você um aumento significativo, como a gente usou de exemplo aqui, de no mínimo 10% isso aumenta para o seu benefício. Maravilhoso. Tá bem? Não pode dormir no ponto. O que é importantíssimo, que é para mim a dica de ouro maior, não confia no sistema, que é o que a gente sempre fala. Então, não adianta você acreditar que a autarquia vai te conceder a melhor aposentadoria. A gente tem muitos casos, aqui em Ribeirão acontece muito, dessa facilidade de acesso do servidor à autarquia. E lá eles têm todo um corpo técnico, jurídico, que presta orientação para os servidores. Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para te ajudar, te mostrar, te orientar. Ó, isso aqui é interessante, não é? Mas mesmo nessa ajuda, que muitas vezes cativa o servidor, eles estão me dando certinho. Desconfie, busque uma assessoria previdenciária, procure o seu advogado para revisar tudo isso, porque no final das contas, o que eles querem é privilegiar o interesse público, não é o interesse do servidor. Então, desconfie sempre do que está sendo implantado para você, busque sempre corrigir, revisar, para que você possa, então, ter uma tranquilidade de que, olha, aposentei da melhor forma que eu poderia, de fato, aposentar. Maravilhoso. De repente, o que pode acontecer não era isso mesmo, muito bem, mas Pelo menos você fica tranquilo. Mesmo que no fim das contas não seja o melhor valor que você gostaria. Mas, pelo seja menos por uma falta de organização ou por uma fatalidade, como é a aposentadoria por invalidez. Mas pelo menos você poder dormir com a cabeça tranquila de que, olha, era o que tinha. Melhor. Infelizmente era o que tinha. Mas foi implantado do jeito correto. Do que você ficar há anos e anos martelando sem saber... que é o que a gente sempre fala no direito previdenciário, o tempo é ouro. A pessoa fica martelando, e quando ela decide tomar alguma atitude, já passou o tempo que ela poderia discutir e perde essa chance. Outra coisa que a gente fala aqui no programa é quem tem informação tem escolha. Então, agora que você já sabe, né, de tudo isso, você tem aí a escolha, a opção de ir atrás, de pesquisar, de saber seus direitos, quem sabe, receber mais, né, Christopher? Exatamente. Sempre Obrigada, bom. sempre bom, muito esclarecedor, tendo novidades também Com lá toda no escritório. certeza. Vem aqui contar pra gente ajudar mais e mais pessoas. Com toda certeza, Aline. É sempre um prazer estar aqui e trazer dica relevante para a população. Obrigada. Muito obrigado. Sempre aprendendo aqui no Pode Mais Brasil, né? Puxa, eu gosto demais de receber dessa troca, né? Receber esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento com vocês. A cada semana que eu gravo, a cada convidado que vem aqui é muito enriquecedor, né? Eu espero que você tenha gostado, assim como eu. Espero também que já tenha se inscrito no canal, deixado o seu like aí, compartilhado com os professores que você conhece e já avisa a todo mundo que tem programa inédito Pode Mais Brasil com Lilian Gracioli, toda quarta, 8 horas da noite, tá certo? YouTube e também Spotify, porque agora a gente tá muito chique. Então, até o próximo programa. Um beijo. Tchau, tchau.